Fala, empresários, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no qual vou responder a grande pergunta de hoje: quando, como e quanto eu retiro de Prolabore da minha empresa? Mas antes de continuar, eu convido a você se inscrever no canal e já deixar o seu like. Bora então pro vídeo. Antes de adentrarmos sobre o assunto Prolabore, eu quero apresentar para vocês a diferença entre Prolabore e lucro. Quando que você tem um e o outro? O Prolabore nada mais é do que um salário que os sócios têm por prestar um serviço direto na empresa. Então, ou seja, o Prolabore é o salário, e nesse salário está incluso o quê? Todos os encargos tributários, como desconto de INSS, imposto de renda, tudo como se fosse um salário normal que a empresa está pagando pela prestação de serviço dos sócios direto na empresa. E lucro é o que sobra no final da linha, ou seja, o lucro é aquilo que sobra depois de toda a subtração dos custos e despesas da receita. Lá no final sobra o lucro. Então, esse lucro ele vai isento para o sócio, sem nenhuma tributação. Então, essa é a diferença principal entre Prolabore e lucro. Prolabore é o salário e o lucro é o que sobra de resultado para ser distribuído entre os sócios. Como, quando e quanto eu tiro de Prolabore da minha empresa? Essa é a pergunta aqui que eu quero explicar certinho para vocês de forma bem clara e simples. Não existe uma fórmula mágica do valor do Prolabore, de quando tirar e como tirar. Ou, como eu falei anteriormente, o Prolabore é o salário dos sócios. Então, o ideal é que os sócios tirem o mínimo possível para a sobrevivência, ou seja, para seus gastos pessoais. Vamos dar um exemplo aqui do mercado. O mercado que fatura 100 mil por mês, tem suas movimentações, tudo, e os sócios recebem um Prolabore de 5 mil por mês. Então, esses 5 mil vai ser um salário que o dono vai tirar da empresa para gastos pessoais, para cumprir com suas despesas mensais, como na escola dos filhos, como a mensalidade do clube, as despesas pessoais lá na casa do dono, do sócio. Porém, esse salário tem que ser muito bem analisado. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui, quanto que eu tiro de Prolabore. Se eu faço um trabalho digno, compatível com aquilo que eu tiro de Prolabore, com certeza a empresa ela consegue pagar e está dentro dos parâmetros. Mas vamos dar um exemplo aqui que eu tiro um Prolabore de 10 mil, enquanto que a empresa, se eu pegasse uma pessoa, um funcionário, para fazer a mesma coisa que eu faço na empresa, eu poderia pagar 5 mil. Então aqui eu estou pagando 10 mil por meu salário, mas eu estou produzindo correspondente a 5 mil. Aqui é uma forma de você analisar e identificar um problema. Se for você pagar 10 mil para você, pague 5 mil para uma outra pessoa que vai fazer o mesmo trabalho seu dentro da empresa, de gerir a empresa, de forma muito mais barata para a empresa. Então, não é porque você é o dono da empresa que você tem que estabelecer o Prolabore mais alto, o teto máximo. Você tem que estabelecer aquilo que realmente você vale dentro da empresa. E de preferência, o mínimo possível, porque você receber em forma de lucro. Como eu disse, o Prolabore é tributado, o Prolabore custa mais caro para a empresa, e quando você recebe lá no final, através de lucro, você recebe tudo isso de forma limpinha, sem tributação nenhuma. Então essa é a grande questão. Quanto não tem o valor certo, você vai definir aquilo razoável com as suas despesas pessoais, para não sacrificar a empresa. Como a fórmula não existe, você vai tirar um salário, mas não tem, você vai estabelecer de forma mais simples possível. E quando? Isso é mensal, ou seja, como se fosse um empregado normal. Todo mês você tira um salário que a empresa está pagando para você cumprir com suas obrigações pessoais. Outra coisa que muito empresário comete e que complica toda a situação financeira da empresa é tirar Prolabore, ou seja, tirar dinheiro todo dia da empresa de forma desregrada. Quando chega no final do mês, tirou 10, tirou 8, não tem um valor certo do Prolabore. Vai tirando conforme a necessidade. Isso é um problema, porque a empresa não consegue ter uma gestão de fluxo de caixa, uma gestão financeira eficiente, quando o sócio pratica esse hábito de tirar dinheiro todo dia da empresa. Então,
o Prolabore, o ideal é que se tire um valor fixo, mais uma vez por mês, e o mínimo possível. E como tirar o lucro da empresa? Aí vai depender muito da maturidade da empresa, da fase que a empresa se encontra também. Por quê? O lucro, como eu falei anteriormente, é tudo aquilo que sobra lá no fim da linha. Eu tenho minhas receitas, tenho meus custos, tenho minhas despesas e no final sobrou o lucro. Então, dependerá muito da fase que o empresário se encontra para retirar o lucro da empresa. Por exemplo, uma empresa que está começando, tem pouco lucro, o ideal, o empresário é sobreviver só com o Prolabore, não tirar lucro da empresa, esse lucro e reinvestir na empresa para que a empresa possa crescendo e gerar cada vez mais lucro. Se o empresário tira o pouco de lucro que a empresa dá, ela não reinveste nela mesmo e não consegue aumentar a lucratividade da empresa. Então, o ideal no início do empreendimento, na fase da empresa inicial, o empresário, se possível, não tirar o lucro, reinvestir o lucro na empresa. Mas vai chegar uma fase em que a empresa tem uma lucratividade razoável e o empresário também tem os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos pessoais. Então, ele retira sim uma porcentagem do lucro para esse sonho, para essa grande meta pessoal dele. Por exemplo, vamos dar exemplo com uma empresa, ela sobrou de lucro no final de um ano R$100 mil. Qual que é o ideal o empresário tirar de lucro dessa empresa? As grandes empresas, normalmente eles retiram 25% do lucro que sobra e põe no bolso do sócio. Ou seja, o sócio faz viagem, compra um carro, ou faz aquilo que bem quer com aquele 25%. E os outros 75%, ele reinveste na empresa para que a empresa possa cada vez gerar mais lucro. Por exemplo, se eu reinvestir 75% do lucro na empresa, pode ser que no outro exercício a empresa, ao invés de dar 100 mil de lucro, ela dê 150 mil. Percebe que cada vez a empresa está crescendo mais e vai chegar uma hora que o lucro também vai ser bem compatível com aquilo que a empresa fatura, com aquilo que a empresa está dando resultado. E o padrão de vida pessoal do sócio vai aumentar, porque a lucratividade da empresa é bem maior. Então, resumindo, não tem um valor exato de tirar lucro da empresa, mas o ideal é que o empresário tire o mínimo possível no início da empresa, no início da atividade, e quando tiver um lucro razoável, também retire-se o lucro, mas não todo o lucro da empresa. Porque se tirar todo o lucro da empresa, a empresa para de crescer e a tendência, uma empresa que não é reinvestida, que não tem investimento nenhum nela, ela tende a diminuir esse lucro e poderá comprometer a vida dela no futuro. Para concluirmos o conteúdo de hoje, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui está o faturamento de uma empresa, a receita total. Então, a primeira parte aqui é o meu custo, ou seja, quanto que eu paguei nos produtos, serviço para que eu pudesse vender. Então, diminuiu uma grande porcentagem. Agora, eu vou tirar o que? A minha despesa. Dentro dessa despesa aqui está o Prolabore. Então, eu vou tirar minha despesa e vai sobrar o meu lucro. Então, esse lucro meu aqui é após a retirada do Prolabore. Então, é quanto que sobrou de lucro da total da minha receita, o que sobrou de lucro foi esse aqui. Esse lucro, o ideal, como eu falei, no início da fase da empresa, é reinvestir tudo isso na empresa. Mas depois de um certo período, depende da maturidade da empresa, a empresa retirar para ir para o bolso dos sócios somente 25% do lucro e deixar 75% para reinvestir na empresa. Ou seja, 25% só que vai para o bolso do sócio. É uma sugestão de forma saudável para que a empresa possa continuar crescendo e continuar dando lucro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, para que você possa receber mais conteúdo como esse.